bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela sua rádio difusora 810 AM. Tá indo por área com vocês até a 1 da tarde. Tudo bem, Sonequinha? Ontem Sonequinha faltou. Faltou não, trocou de horário, né? Eu falo que faltou quando você não vem no meu programa, eu sinto sua falta, Sonequinha. As pessoas também. O Aislan e a Má perguntaram, viu? Fui no circo ontem, a primeira coisa que me falam é, e o Soneca? Eu falo, gente, Soneca, gente. Soneca é a pessoa mais especial, que dono da rádio difusora. E é isso aí. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo certo? E hoje, nesta terça-feira, o bate-papo é com nada mais, nada menos que Wagner Nakarato, o dono do Puritiama, o rei do Puritiama. Tudo bem, querido? Bem, você, Fernanda. Bom dia, boa tarde, boa Joia. tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos da rádio, ouvintes da rádio. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Ele tá com... Gente, a gente chama as pessoas pra vir aqui na hora do almoço e aí a gente não traz as marmitinhas aí, né? E a pessoa vem aqui com fome. Fica difícil. Fica difícil. A gente vai providenciar na próxima, prometo, uma coxinha. queijo, Que é a cara de Jundiaí, não né? Patrimônio. Patrimônio. Aliás, vamos falar de patrimônios hoje. Puritiama tá com 106, 107, 108, 1911, né? Ah, 108 anos esse ano. E você mais uma vez à frente Não desse... tenho 108. Não tem. Ele é jovem, gente, ele é jovem. Jovem. Mais uma vez à frente do Teatro Puritiama, né? É sua segunda, terceira, quarta, quinta gestão? Seria a terceira em termos de gestão. De né? gestão. Primeira vez foi com o Ari Fossen, depois Miguel. veio o Miguel Haddad e agora o Luiz Fernando Machado. E como é pra você, Puritiama através dos tempos? Então, é uma coisa assim, é uma paixão, né? Porque eu tenho o Puritiama com memória para mim desde criança, né? Primeira imagem que eu tenho do Puritiama é eu entrando lá como criança, vendo uma peça de teatro. E aquilo me espantou, né? Pela grandeza, né? Na época tinha aquelas cortinas vermelhas de veludo, né? Vermelho, em todos os camarotes. Aquilo ali era impressionante. É realmente criança, impactante, né? Entrar no Puritiama. Mas o que mais me chamou a atenção, Tainá, era que na época os atores pulavam um buraco que tinha no palco para fazer a peça. Tinha um buraco no meio do palco, aí já mostrava o início do declínio do teatro, né? E eu ficava assim, por que esses caras estão pulando? Faz né? parte da peça? Mas, aí que eu levantei que eu vi que tinha um buraco no palco, né? Aí logo após esse período aí, eu lembro que já fechou o teatro, né? Ficou um tempão, né? Ficou um tempão, Fechado, quase 30 anos. E eu passava todo dia ali na frente do Puritiama. Foi em ruínas, né? Foi em ruínas, totalmente. Eu via muito rato ali na entrada, os pombos, era a imagem da decadência mesmo, total, né? E eu lembro aí, mais outra, aí são flashes, né? Aí eu lembro quando a Lina Bobardi veio, né, para fazer a visita, eu fui chamado, O projeto né? é tão incrível, Maravilhoso. Né? Todo lembrar. mundo que entra ali fica espantado com o que a gente tem, né? Esse resgate que ela conseguiu, né, colocar no prédio. E eu sempre me perguntava por que eu estava ali, né? No meio de... Eu era jovem, né? Você já estava envolvido com o teatro? Sim. Eu sempre fiz teatro, né? Assim, desde os meus, sei lá quantos anos, né? Desde a Mas terra assim, infância. da minha infância, eu comecei a fazer teatro na infância mesmo, na escola, né? Mas assim, já com uma pegada, já querendo ser algo, né, alguém de teatro, e aí foi lá com os meus 18 anos, né? Eu enchia muito o saco dos coordenadores de cultura na época, né? Porque não existia secretário, né? Era coordenadoria. Então eu sou bem antigo, assim, eu tenho 40 anos, né, de atividade cultural na cidade. Porque nasceu e já foi, né, Já com a atividade fui. cultural. Você é jovem. Bem jovem. Muito jovem. Tem muito ainda para fazer. Nossa, ainda, tem. Muito. Eu espero que Deus me dê muitos anos ainda para eu poder realizar aquilo que eu vim realizar. Que eu sinto que eu não realizei ainda. Né? Você acha que não? Você tem uma missão com o Puritiama, tenho... um propósito pessoal? Não é com o Puritiama, eu tenho uma missão com a arte. Eu sinto que eu tenho uma missão com a arte que eu ainda não cheguei a realizar o que eu vim fazer. Né?
Mas o Politeama, para mim, é uma etapa, né? Nesse momento, eu encaro como um grande privilégio estar à frente dele e assim, poder construir, né, uma história ali dentro, né, dentro do teatro. Eu acredito que eu consegui novamente colocar o teatro num lugar de destaque dentro da cidade. Aliás, no estado de São Paulo, o Teatro Politeama é uma das referências do estado de São Paulo, né? Sim. De São Paulo. Então é um privilégio, assim, dá muito trabalho. Imagino. Muito trabalho, muitas noites sem dormir. Insônias, inclusive, né? Inclusive essa noite. Né? Que a gente fica preocupado com determinadas coisas. As pessoas não têm noção do que seja o trabalho. As pessoas acham que é muito glamour, né? Sim, chegar lá, o espetáculo está montado, né? O status de ser o diretor. Todo mundo tem esse sonho, né? De que acha que tem o lado do glamour, tem o lado do status, que é lindo, mas é tão passageiro, né? Que efêmero demais. Efêmero, né? Demais. Uma produção entrou, levou uma cadeira embora. Sério? Sério. Ainda temos que lidar com essas questões. Outro dia uma produção levou uma parte do murinho que tinha ali. Como assim uma produção leva um pedaço do muro? Oi, eu gostei desse muro, eu vou levar embora. Não, levou porque bateu e quebrou. Ah, tá. Nesse sentido. Eu já estava achando que colocaram na bolsa. Gostei, vai fazer parte do meu cenário, vou levar. Eu me expressei mal. Ela bateu, quebrou, né? Aí você tem que ir lá, tem que pedir para consertar. Isso é um processo burocrático. Ideal, que é igual à tinta original. E tem que ser uma tinta também especial, né? Porque tem tudo marcado, a gente tem todos os descritivos, né, da obra, então a gente tem que procurar manter o mais próximo possível, né? Porque não pode mexer, né? Só a gente vai lá, compra uma tinta e passa. Tem que ser aquela marca, aquele tom, né? E assim, aí risca todo o chão, as meninas lá da limpeza limpam todo dia aquele teatro, tem uma dedicação enorme, né? Dos elogios que a gente tem, o teatro sempre limpo, né? Sempre bem cuidado. Aí passa a produção, que chega, eles querem mais despejar as coisas no palco, risca tudo, por exemplo. Esses dias eu cheguei e tinha um risco enorme no chão da entrada do teatro. Aí eu chamo as meninas, poxa, Wagner, passaram, mas não tiveram cuidado, gente, então arruma aí, tenta ver o que vocês conseguem fazer, dá um jeito, passa cera. É difícil, é difícil. Porque quando você fala de administração pública, né, a prefeitura vai lá e faz. Não é assim que funciona, existe, né, umas limitações na gestão e como se faz o pedido, até o pedido ser atendido, demora, né? Até ter um empenho ali para você fazer as... Sim, às vezes eu pego o dinheiro do meu bolso e falo assim, gente, compra. Sabe? Vamos resolver logo. Né? Resolve, porque se a gente for esperar todo o trâmite, não vai dar. E não é uma culpa da administração em si, de toda a gestão, né? De todos os lugares. Da própria máquina, né? Da própria máquina, que não é uma coisa só da nossa cidade, é uma máquina que é assim, né? Ai, ai, muitos assuntos por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para falar com o Wagner Nakarato e a gente vai falar de teatro na escola, educação e essa democratização também do teatro, que eu sei que é um tema que ele gosta bastante. Vamos de música. Como sempre, a música toca e o bate-papo continua aqui nos bastidores. Estou com o Wagner Nakarato hoje, um fofo. Querido, agora eu nunca mais vou... Agora essa vai ser minha piada eterna, agora me esquece. E a gente estava falando sobre a estrutura do Politeama, né? Um teatro centenário que passou por uma reconstrução e ele também precisa se modernizar, né? Das salas, do ar-condicionado. E sempre foi um desejo seu ter as aulas de teatro lá, né? De ter esse projeto, né? Você sempre se preocupou muito com a questão não só dos estudos, né? Mas do teatro como formação, né? Sim. Tanto que você tem um projeto, você é dono da Divina Providência também. Não. Sou um patrimônio. É um patrimônio da Divina Providência. Você está lá há mais de 30 anos. E você tem um trabalho muito legal, né? Com relação ao teatro lá, desenvolve este trabalho. E para que idade? Para criança, né? Eu já... Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com crianças
do quarto ao jovens do ensino médio, né? Então, eles são alunos que da infância à adolescência. Da infância à adolescência. Eu já trabalhei com as crianças desde 5 anos, que eu achava uma delícia. Fiquei nos últimos anos trabalhando com essas crianças. E aí eu senti a necessidade de dar um outro rumo, né, ali também para a questão da formação desses alunos. Aí a gente foi pensando em outras saídas, né, para lá. E assim, é um prazer estar lá, né? Todo mundo me pergunta, pô, mas você está lá ainda? Eu falei assim, gente, é a minha casa, né? É onde eu construí a minha história, onde eu comecei mesmo, né, na cidade. De lá que as pessoas começaram a me ver, né? De lá que eu vim parar na cultura, né? Assim, ali eu aprendi a exercer a minha função de professor. Você acha, né? Ali é um lugar que você pode contribuir com tudo aquilo que você sabe, aquilo que você construiu, né? Pode dividir isso. Engraçado, o Antunes Filho faleceu esses dias, né? E eu venho de lá, né? Minha formação é dele. E é tão interessante isso, né? Porque eu não tinha feito essa associação, né? O Antunes, ele ensinou aos atores várias coisas, né? Mas uma coisa é formação, né? Que ele cobrava muito da gente. Imagina, eu cheguei no Antunes, tinha 25 anos, e ele cobrava da gente leituras que eu, naquela época, já tinha saído da USP, né? Ainda tinha ali uma formação filosófica, né? Por ter saído, de ter feito, né, uns cursos com os grandes mestres lá, mas eu não tinha ainda ler dialética com 25 anos de idade, né? Tem umas coisas que você não tem bagagem de vida para compreender ainda, ele né? dava uns textos pra gente que, gente, só depois de muito que começa a cair a ficha e você vê que é um processo de formação mesmo. E aí você vai revisitar toda aquela leitura que você teve numa fase mais jovem, mais jovem, e que aí eu vejo que eu estou fazendo isso no colégio, né, com as crianças, com os jovens. De qualquer forma, aquilo ficou dentro de você, né? Ficou ali e você agora tem acessado essas informações. É isso, e eu sou muito grato a ele por tudo que eu aprendi ali. Fiquei muito emocionado, né? Eu e os meus amigos, atores, quando, né, a gente ficou sabendo já na madrugada, né? E um começa a ligar para o outro, um começa a conversar, mandar WhatsApp, e assim, foi muito triste, mas assim, é tão engraçado esse grupo. Eu encontrei, nós nos conhecemos logo no início do CPT, né? O CPT começa em 1980, eu fui para lá em 85, 86, né? E esse grupo, depois do trabalho, cada um veio para cuidar da sua vida. Alguns fizeram teatro, outros não, outros foram para caminhos diversos. E agora a gente está se reaproximando, né? E é tão bonito você ouvir, né, esses companheiros lá de trás, todos jovens, hoje todos velhos, né? E a gente vê a contribuição que a gente recebeu desse homem. Porque assim, né? A gente perde a figura, o físico, né? Perde essa pessoa que foi tão importante para a cultura do país. Mas de qualquer forma, o legado é tão grandioso, porque ele deixa um legado na construção do trabalho dele em tantas pessoas, não só aquelas ligadas diretamente com o teatro, mas as pessoas que também consomem cultura de alguma forma, têm ali um impacto dele, né? E olha, é tão louco, Tainá. Eu conheci o Antunes Filho quando eu tinha 19 anos. Eu tinha uma professora, que é a Ivaneira Dadalt, eu estudava no Ana Paz. A Ivaneira dava aula de literatura. Um dia ela resolveu, vamos ver Macunaíma, de Antunes Filho, em São Paulo. Ele levou todos os alunos. Eu entrei no ônibus não sabendo absolutamente nada do que eu estava indo ver. Aí, a hora que eu cheguei, eu vi umas fotos de um monte de gente pelada, né, no cartaz, na divulgação. Eu virei para uma amiga e fiz assim: a gente vai ver isso? São todos pelados. Takara, sabe que é Macunaíma do Mário de Andrade? Ah, tá, Macunaíma do Mário de Andrade, tá bom, mas
E aí? E aí, né? Eles não estão de roupa ainda. E aí eu lembro que até hoje quem estava sentado atrás da gente era o Chico Buarque e a Marieta Severo, né? Isso marcou muito para mim, né? E aí a gente começou a ver o espetáculo, teve um intervalo. A princípio choca, né? Porque imagine, né? Tudo jovem, chegando, saindo de Jundiaí, interior, ver um espetáculo como aquele, né? Mas depois aquilo começa a se tornar tão possível de se ver, de se assistir. E eu lembro que tinha um grupo de freiras atrás também assistindo, e a gente ficava assim, gente, como que elas estão reagindo a tudo isso que elas estão vendo, né? Bom, pra mim eu saí dali falando pros meus amigos, falei assim, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Aí o pessoal, não sei o quê. Um dia eu vou trabalhar com esse cara, não sei porquê, mas eu vou trabalhar com o Tunis Filho, não sei quem é ele, mas um dia eu vou trabalhar com ele. E eu acabei fazendo um teste ali, dentro de 500 atores, eu fui selecionado. Então, pra mim era já... para trabalhar com ele, né? E como a gente se desconstrói, né? A nudez ainda em pleno 2019 ainda é uma coisa que causa impacto, né? Imagina, você acha que o Antunes... Imagina o Antunes Filho fazendo Macunaíma hoje. Imagine. Daquele formato, mas imagine. Não tem mais espaço. Não tem mais. O país... Nem para ele, nem para o Zé Celso também. Nada. Também Achei tão bonita a definição da Julia Gunn. Ela coloca assim, que o Antunes ele é o jesuíta, né? Que o Zé Celso é o profano, né? E o Antunes. Não, desculpa, o Antunes é o jesuíta, o Zé Celso é o profano e o Gerald Thomas é o judeu. Então são os grandes nomes, cada um numa linha, o sagrado profano e o judeu ali no meio. E é isso. É isso. E a arte ela vem justamente para quebrar paradigmas, transformar paradigmas. Não só se quebra, mas também se transforma, né? E nisso a sociedade se transforma, vai se transformando junto. Graças a Deus nós estamos aqui para realmente transgredir, como o Newton Bonder fala, né? A gente veio aqui para transgredir. Eu acho que esse momento também que a gente vive, embora seja muito doloroso em vários aspectos, né? Esse momento, né, Brasil, ele também vem para a gente fazer umas autocríticas, umas reflexões pessoais e também para a gente olhar novas cercas. Quais são as próximas cerquinhas que a gente vai transpor também é um outro panorama, né? Olhar isso com mais leveza, né? Que a gente está precisando, né? É isso. Vamos de música, Sonequinha? Daqui a pouco a gente volta com mais Wagner Nakarato. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o diretor do Teatro Politeama, Wagner Nakarato. Além de diretor do Teatro Politeama, ele também tem o projeto dele há mais de 30 anos na Divina Providência. Aliás, eu encontro um monte de gente falando, não, foi aluno do Wagner, foi aluno do Wagner. Você formou, teve contato com muita gente, né? E para você que trabalha com educação, não só com cultura, com educação, qual que é porque assim, quando a gente fala de teatro dentro de uma escola, parece que é uma coisa à parte da educação, né? Parece que é uma coisa, as matérias vêm aqui, nesse caminho aqui, e a arte vem aqui como uma educação física, alguma coisa paralela. E não é, né? As coisas vão se unindo. Eu lembro que você teve um projeto chamado República do Saber, que era muito incrível. Nossa, muito esse projeto. Que é onde você conseguia trazer... a gente não tem noção, não digo só eu, assim, mas a população em geral não tem noção da importância das linguagens artísticas para a educação. Inclusive para aquela educação, a aula de história, a aula de ciências, né? Sim. Como que você vê hoje a educação nesse sentido, né? Ela poderia usar mais a arte para transformar essa criança, né, que está em formação? A saída é a arte, né? A saída... Inclusive a saída da educação, né? A saída da educação para a educação é a arte, né? Porque eu já fiz muitas coisas, né, ali dentro do colégio e por meio do colégio, desse espaço, eu entrei em várias reflexões, né? E o que é interessante é que a arte ela trabalha com um sentido, ela traz um sentido para os nossos sentidos, né? E então hoje você vê que o que falta, né, para a humanidade é esse resgate para o humano, né? Como Antunes falava, né, o homem vem em busca do homem no palco, né? Tem saudades do homem no palco,
o homem nessa questão da humanidade, né, no bom sentido falando, né, não interpretem mal como determinadas pessoas. Não, a gente está falando de um resgate, interior, humano, né? Então, assim, a arte ela tem essa competência, né, de fazer você entrar em contato consigo, fazer você perceber os seus sentidos, por meio dos sentidos, de você despertar os teus vários sentidos, além dos 5, né? 5 que a gente tem, são 5 além deles, né, que são os o mais... sexto sentido. O sétimo, a antroposofia fala que tem vários outros sentidos. Então, assim, é legal a gente perceber que a gente precisa entrar em contato com essa humanidade nossa e buscar o que essa humanidade está pedindo para nós como seres humanos nessa trajetória, nesse momento que a gente está vivendo. E a arte, ela é capaz de nos ajudar. A gente fica muito buscando a humanidade do outro, né? Porque também é difícil fazer autocrítica, é difícil a gente olhar pra gente, é mais fácil olhar para o outro e cobrar do outro uma transformação, uma mudança, né? Outro dia eu vi o Karnal falando que é tão importante você ter a arte, você ter a filosofia, né, e você ter a religião, né, no sentido que são buscas, são 3 segmentos que buscam o porquê, né? O porquê estamos aqui. A religião no sentido da fé, né? Não essa religião pasteurizada que se vende enlatada hoje. De buscar uma essência, né? De buscar propósito, a religião no sentido do religare, né? De você se religar à sua humanidade é uma divindade, que seja ela qual for, qual o nome que você der. Mas é importante você buscar isso. E a arte é isso. Eu aprendi que tudo vem junto. Eu não consigo montar um projeto de teatro se eu não passo pela história, se eu não passo pela própria arte, por todos os outros segmentos. Pela matemática, porque inclusive tem um orçamento ali que se deve ser tratado. Ou pela questão, como eu sou, a minha formação, a primeira formação foi letras, né? Fiz letras na USP. Então, assim, quando eu vou trabalhar com um aluno, poxa, eu vou cobrar dele um mínimo que seja de uma partitura de um texto. Né? Eu vou ensiná-lo a ter essa partitura, a ler um texto, a interpretar aquele texto. Né? Então, para isso me serviu a letras, né? Eu fiz linguística. Aliás, né? A interpretação de texto é uma coisa que, assim, a gente devia, em qualquer idade, voltar a estudar isso, né? Tem algumas áreas de conhecimento que a gente acha que a gente já passou, a gente tem que voltar, porque falta muita interpretação de texto. Tainá, eu estudo sempre. Eu sempre tenho uma coisa comigo, assim, eu sempre tenho uma coisa, Wagner, falta alguma coisa. Wagner, procura algo. Eu tenho lá uma biblioteca enorme na minha casa. Então, assim, eu fui montar um workshop outro dia lá para Mônica Grupello na TV Tech, né? Eu peguei 10 livros, botei todos em cima da mesa, um dialogava com o outro, peguei um pouco disso e montei o workshop. Então, assim, e falta, quer dizer, aquilo eu tenho dentro de mim, eu creio que eu tenho toda aquela informação dentro de mim. Mas é tão legal quando você vê que você consegue fazer todos esses links e costurar, né? Costurar tudo isso e perceber que ainda tem lacunas. Né? A gente vai morrer com muita lacuna, né? No conhecimento. Mas eu sou grato ao Antunes Filho, que me ensinou a ser um questionador constantemente. Ele me levou a ser o cara que ele me questionava. Está sempre insatisfeito, né? A gente tem que estar sempre com a gente, com as questões respondidas, inclusive, né? Sim. E a minha busca com o teatro dentro do colégio, lá na Divina, é sempre pautada numa busca que eu tenho como um ser humano, né? Que eu divido isso com os alunos, né? Então, a gente já montou espetáculos diversos ali na trajetória, né, desses 30 anos. Esse ano eu vou montar um espetáculo tocando na questão indígena. Importantíssimo tema, a gente precisa falar isso, não é aquele povo, né? Sim, tipo, gente, nossa ancestralidade, tá né? A nossa cultura, a nossa base. Aí eu tem uma cena, para você ter uma ideia, eles estão conversando, daqui a pouco eles começam a falar, sem mais nem menos, em tupi. Só que aí eles falam assim, vamos para Iguatemi. Aí, Iguatemi, Morumbi, Maracanã.
Copacabana. E aí começa a falar todas as palavras que vieram do Tupi-Guarani e que ninguém, em Anhangabaú, ninguém sabe que faz parte da nossa, que é a nossa ancestral, é a nossa base, de onde veio. Hoje todo mundo é muito italiano, muito espanhol, todo mundo busca essa ancestralidade lá naquela fonte e esquece que tem uma mistura anterior aqui, que existe o dono da terra, o dono da terra, que veio antes de tudo e que trouxe toda uma cultura. Então eu estou levando todos os jovens, todas as crianças a irem para a floresta. Elas vão se perder na floresta e lá elas vão encontrar a mitologia indígena. Né? É isso que a gente vai fazer. E ter um contato com os índios sem ser uma coisa caricata, né? E não vai ter nem índio. Eu não vou colocar índio na peça. Nenhum. Eles vão entrar em contato com a cultura, pela experiência. E não posso falar muito. Ó, spoiler aqui, gente. Tá bem legal, vai ser um espetáculo bem legal, estou bem feliz. É um espaço, pô, olha que é um privilégio de ter um teatro dentro de um colégio. Tem um prédio lá, tem o teatro, a escola tem um teatro. Né? Eu lembro, acho que eu cheguei aí no teatro. Você chegou, né? No Saber já lá no Engordadouro, né? Isso. Então, a gente tem um teatro, eu ensaio, eu monto a peça lá. Mas já montei peça, né, também na sala de aula, quando nós não tínhamos, éramos ali na vila municipal, né, já montei no pátio, já montei na quadra. Em qualquer lugar, qualquer espaço, é espaço para arte. Claro que hoje é história, né? Sim. É tempo de investimento. Hoje a gente tem um teatro, né, equipado, então é muito legal. Né, você ter esses alunos ali que vão buscar alguma coisa com você para serem diferentes. Sim. Né? Que eu acho que o teatro é isso, a arte é para isso. A arte é para ser diferente. Eu falo que o ser humano precisa de duas coisas fundamentais na existência: arte e terapia. Eu faço os dois, mas faço muito mais a minha terapia por meio da arte. Nossa, terapia é importantíssima. Assim, terapia nos vários sentidos que a terapia né, tem. Sim. Vamos de música, daqui a pouquinho eu volto para me despedir aqui de Wagner Nakarato. E voltamos aqui nesta reta final do programa Francamente, hoje com Wagner Nakarato. Tava tocando a música, eu falava, não, para a música, que eu preciso voltar à conversa, que a pessoa ansiosa, pouco, né? Eu quero saber, você estava me contando aqui de um trabalho novo, de um projeto que você tem, incrível, com a Simone Arrojo, ela é da Rádio Mundial, né? Isso. E ela é consteladora. Chama consteladora? Facilitadora. Consteladora familiar. Ela é da Hellinger, né? Uma das primeiras aí. Na verdade, assim, eu cheguei até a Simone porque ela estava procurando um diretor de teatro. Só que todos os diretores de teatro que ela procurava, quando ela mostrava o trabalho da constelação familiar, puxavam o carro porque achavam aquilo uma loucura. Né? E aí, eu sou amigo da Arlete Menegatti, aqui de Jundiaí, que é consteladora também, e que é amiga da Simone. Aí a Simone, falando com a Arlete, ela conhece um cara em Jundiaí que tem um trabalho que vai ser legal para você. Então, assim, aí eu fui lá, conheci a Simone, gostei, linda, maravilhosa, inteligentíssima, falei assim, vamos fazer alguma coisa. Aí ela queria conhecer como é que eu trabalho com isso, né? Porque o processo, né? Que é um mistério, para quem não conhece o teatro, é um mistério esse processo de Eu conheci a constelação familiar em 2000, Tainá. Eu tinha um psicólogo lá em Campinas, que ele falou assim, Nakarato, o que vai te ajudar a sair desse problema é você fazer uma constelação familiar. Fui. Estava começando a constelação familiar no Brasil. Sim. Um cara alemão veio, fez. A minha constelação durou 1 minuto, eu saí horrorizado, mas ele fez uma coisa comigo ali que foi pro resto da minha vida. Ele me introduziu a algo que eu não sei te dizer o que, mas ele me introduziu a técnica em si da constelação sem eu absolutamente ter acesso à formação. Né? Talvez era algo que já viesse dentro de mim. E eu comecei intuitivamente montar as minhas cenas a partir de um campo que se estabelece. Imagina assim, eu tenho hoje depois fui estudar mais profundamente, tem um cientista que é o Sheldrake, Rupert Sheldrake, da Inglaterra, Londres. Ele desenvolve pesquisas
dos campos mórficos, que são os campos onde se estabelecem as constelações e outros, né? Por exemplo, quando os passarinhos, aqueles bandos de pássaros voam juntos, eles voam, sobem, descem, fazem todos aqueles movimentos, ninguém se toca, ninguém se bate, mesmo os cardumes, né? É quase uma coreografia. Uma coreografia, né? Os peixes também. Você vê que é um campo que se forma e que todos entram, né, em conjunto naquela vibração. Bom, eu comecei intuitivamente a fazer isso com os meus atores, né? Eu tinha um grupo que eu estava pesquisando. Então assim, e a partir daí eu comecei, sei lá, levar um texto de por exemplo, vamos montar a cena do Shakespeare, mas ninguém sabia que era Shakespeare, ninguém sabia que era Sonho de uma Noite de Verão, a cena 5. Então eu virava o texto no palco, e eu preciso de 5 atores que vão entrar nesse campo, né, desta cena, que ninguém sabe, que você está louco. Como é que você vai? Como é que a gente vai fazer essa cena? Vocês vão sentir... Muito abstrato, né? Porque ator, lógica, né, racional, né? Então assim, não, vocês vão entrar, esqueçam a lógica, porque vocês não vão ter lógica nenhuma, mas a história que está escrita aqui, ela vai reverberar ali. É mais ou menos assim, Tainá. Como é que eu sei que um celular consegue hoje captar imagens e sons? As imagens devem estar aqui entre nós, eu não estou vendo, mas tem algum dispositivo aqui que capta essas imagens e esses sons, e a gente consegue receber no nosso celular, né? É a mesma coisa das pessoas, dos seres humanos. Em algum momento existe dentro de nós algum sistema que faz a gente captar essas imagens e esses sons. A gente tem esse dispositivo já dentro da gente, a gente só não acessa. A gente não acessa. Os animais, por serem mais instintivos, eles acessam com mais facilidade. Então, meu cachorro fica sempre me esperando à noite quando eu chego. Como é que ele sabe que eu vou chegar? Né? Ele está lá na porta me esperando, porque ele sabe, porque o sistema, o sexto sentido dele que eu estou chegando. Então ele fica lá me esperando. Então eu comecei a fazer essas experiências e outras experiências, os atores entram em cena e começam a entrar nas personagens, a falar com as personagens, trazer falas da cena sem elas estarem em contato com as falas. E aí depois que a gente monta a cena, que está montada a cena, eu viro e a gente lê e todo mundo fica assim, como? Como é que a gente isso? acessou essa informação sem saber previamente dela? E é o meu trabalho de pesquisa desde 2000, estou fazendo, já fiz muito, aí fui para trabalhar isso com a Simone, fiquei 2 anos com um grupo lá com ela, e aí quando estava para estrear esse espetáculo, que era um espetáculo do Oscar Wilde, o Menino Estrela, a gente ia montar com um grupo de consteladores e atores, e aí eu fui chamado para ser diretor do Politeama, eu tive que parar o projeto, e aí cada um seguiu sua vida, e agora eu estou retornando com a Simone para a gente fazer um outro projeto, especificamente sobre ela, sobre a vida dela, a entrada dela no mundo da constelação, e vai ser um espetáculo legal. Olha, então assim, já vou encerrar o programa, primeiro te agradecendo você vir aqui, dividir seu dia comigo, sua hora do almoço comigo. O almoço, gente, o almoço, até passou, hein? Até passou fome? Muito bem. Passou. E aí eu quero já deixar no ar esse convite para você e para Simone virem ao programa falar desse projeto. Sim, tá promete? Sim, combinado? Com certeza. Então tá bom. Gente, obrigado, Wagner. Obrigado, Sonequinha. Obrigado, Rafa. Obrigado você aí de casa que está nos ouvindo, nos vendo, nos sentindo pelas ondas. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, eu volto com mais programa, francamente, aqui pela nossa Rádio Difusora. Difusora Jundiaí. Traz só um pouquinho. 2 minutos. 604. Tira uma foto minha aí do